Abra sua Bíblia no Salmo de número 63. Hoje eu quero pregar uma palavra com base no Salmo 63. Salmo 63, eu quero ler do versículo 1 até o versículo de número 8. Salmo fica bem facinho para encontrar, ele fica bem no meio da Bíblia. Todo mundo encontrou? Vamos ficar de pé só mais um pouquinho, depois você senta. A gente vai ler a palavra, a gente vai orar, para que Deus fale com a gente. Depois a gente vai orar pelas crianças também, para que Deus fale com as crianças de 2 a 5 anos que estão na classe delas, uma classe especial para elas, para a idade delas. Eu sei que Deus tem algo no coração delas, através das meninas que estão ali responsáveis hoje. O versículo 1 diz assim, meus amados: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, o meu corpo te almeja, como a terra árida, exausta e sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a Tua força e a Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver. Em Teu nome eu levanto as mãos, como de banho e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de Ti eu me recordo, e em Ti medito durante a vigília da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio, e à sombra das Tuas asas eu canto. Minha alma apega-se a Ti, e a Tua destra me ampara. Sobre aí, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus e meu Pai, Pai, em nome de Jesus eu quero Te agradecer, eu quero Te louvar. Nessa hora e nesse instante eu quero Te pedir: Deus, fala com a gente, fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo, fala com os Teus servos e servas que aqui estão. Fale com todos aqueles que estão aqui pela primeira vez nos visitando. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é libertadora, a Tua palavra é consoladora. Então eu quero Te pedir em nome de Jesus, que a Tua palavra possa falar com a gente, possa produzir algo novo na nossa vida, em nome de Jesus. Também oro, Pai, para as crianças que estão, Senhor, ali naquela classe. Senhor Jesus, Te pedindo que tudo que elas ouvirem ali, que elas aprenderem ali, seja para a honra e glória do nome de Jesus, seja no crescimento da vida de cada uma delas, para que a palavra de Deus possa se cumprir em cada uma delas, de modo a guardá-las, a livrá-las de todo mal e de todo pecado. Eu oro no nome de Jesus, te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meu irmão. Hoje a gente vai falar a respeito de vida emocional. Eu queria que você, como a gente sempre faz aqui, né? A gente repete o título da pregação, do sermão. Eu sempre brinco com vocês, mas na verdade é uma brincadeira que é verdade mesmo, não é só brincadeira. Eu acho muito difícil colocar título de pregação, mas como a gente tem uma cultura de colocar, a gente coloca. Às vezes fica bacana, às vezes fica interessante, às vezes fica meio estranho, mas hoje eu quero dizer para você que o título que eu coloquei é isso aí: Deus, o equilíbrio nas emoções. Você pode repetir? Deus, equilíbrio nas emoções. A minha missão aqui hoje é falar a respeito de vida emocional. Eu me lembro que há alguns anos, desde quando a gente começou a falar a respeito do projeto de vida, e cada ano a gente tem uma semana para tratar de um assunto, de um tema diferente. Eu me lembro que muitas vezes eu fui responsável por falar por esse tema. Eu me lembro que numa ocasião, talvez em 2 ocasiões, quando o pastor Ivaldo, pregando na semana anterior, ele anunciava o tema da semana seguinte, ele dizia assim, eu me lembro que um dia ele disse que eu ia falar a respeito de coisas do coração, do relacionamento de homem e mulher, do namoro, do casado, mas o fato é que eu vou dizer bem com muita sinceridade para os irmãos, todas as vezes, não foram poucas vezes, foram muitas vezes que eu preguei a respeito desse tema na campanha, o projeto de vida 14, que é
nos anos anteriores, mesmo a respeito de vida sentimental ou a respeito de vida emocional, eu nunca falei a respeito dessa relação homem e mulher, nunca. Eu nunca falei não porque eu sou contra falar algo a respeito, mas pelo contrário, eu não tenho nada contra, mas eu não fui incomodado por Deus para falar a respeito disso. E hoje também não vai ser diferente, eu não vou falar a respeito de vida emocional nesse sentido. Mas o Senhor me tocou e me levou a pensar e refletir a respeito de vida emocional num sentido muito mais amplo, naquilo que você se sente bem pelo fato de você ter Deus como o equilíbrio das suas emoções. E indo para o dicionário da língua portuguesa, para entender um pouquinho o que ele fala a respeito de emoções, eu encontrei uma informação que eu queria dividir com vocês. A informação que eu encontrei diz o seguinte: emoção é um conjunto de reações. Ou seja, então a emoção, ela não é uma reação isolada, segundo a definição do dicionário na língua portuguesa. Ela é uma reação, na verdade é um conjunto de reações. Ou seja, várias reações que definem emoções. E olha o que ele diz mais, ele diz o seguinte: conjunto de reações variáveis. Ou seja, são reações que elas não são reações estáticas. Elas são reações que mudam, que se alteram de acordo com o que ocorre na vida da gente. E mais ainda o que o dicionário diz, ele diz o seguinte: conjunto de reações variáveis, como eu disse agora, na duração e na intensidade. Ou seja, para algumas pessoas a duração ela é um pouco maior, é um pouco mais longa, ela é um pouco mais distante. Para algumas pessoas a reação é um pouco mais curta. E outra coisa que diz aqui, intensidade. Para algumas pessoas essa emoção, esse sentimento, essa coisa que ocorre dentro da alma da gente, ela é mais forte para alguns e mais fraca para outros. E o que mais ele diz aqui também, que esse conjunto de reações variáveis na duração e na intensidade ocorre no corpo da gente. Tem reflexo no corpo e tem reflexo no cérebro, e geralmente é desencadeado por um conteúdo mental, aquilo que você coloca na mente. Isso é definição de emoção no campo da psicologia. Agora, trocando em miúdos, o que fica muito mais fácil da gente definir sem toda esse aparato de informação, esse monte de coisa, trocando em miúdos, contextualizando para o nosso mundinho, para a nossa vida, sem pensar nessa definição no campo psicológico, o que acontece? O que então seria a emoção? É tudo aquilo que mexe com a gente no dia a dia. É tudo aquilo que você vive, aquilo que você enxerga, aquilo que você vê, aquilo que você se depara no seu dia a dia, que acaba por uma razão ou outra mexendo com você. Mexe com a tua alma, mexe com o teu ser. Agora é bom que se diga aqui uma coisa: essa coisa que mexe com a gente, que nós damos o nome de emoção, ela pode tanto ter uma característica positiva como uma característica negativa. As emoções, elas podem ocorrer no campo positivo, onde você se emociona por uma homenagem que você recebe, onde você se emociona quando você é pai pela primeira vez, ou pai pela segunda, pela terceira, quando você é avô pela primeira vez, pela segunda, pela terceira, seja lá do jeito que você imaginar. Aí você pode também sentir essa emoção. Então essa emoção, ela pode, de fato, ser tanto no campo positivo, como acontece muitas vezes no campo negativo. E se existe uma coisa que eu posso afirmar para vocês, isso aqui não é uma palavra, uma oração imprecatória, uma palavra imprecatória no sentido de direcionar essa palavra para os irmãos como se fosse um mau agouro. Não é isso. Como ser humano, você tem que ter inteligência de saber que na vida todo mundo passa por dificuldade. Ou seja, não existe ninguém nessa vida que não vai enfrentar um momento assim, dessa natureza, a menos que essa pessoa parta para outro mundo e não vivencie nada disso. Só que todavia ele vai deixar alguém que vai sofrer dessa angústia e ter que dormir com esse barulho. Mas o fato é que todo mundo enfrenta problema assim. Agora, outra coisa que é bom que se diga aqui: cada um na sua realidade, cada um na sua vidinha, cada
carregando a sua própria cruz, como diz a palavra, Jesus dizendo assim: quem quer me seguir, siga-me, tome a sua cruz e venha atrás de mim. E como as pessoas falam, cada um tem sua cruz para carregar. Mas o grande fato, meu irmão, o grande fato, minha irmã, e contra fato, já diz bem a palavra, não existe nenhuma argumentação, é que todos nós passamos por momentos assim. Todos nós vamos enfrentar alguma situação aqui. Essa reação, como diz aqui na psicologia, esse conteúdo mental que vai desencadear em você emoção, tanto no aspecto positivo como no aspecto negativo. Ou seja, a vida ela transcorre em quase toda a sua duração, e de repente você fala: puxa vida, existe um momento de felicidade, eu sou feliz. Talvez vocês todos que estão aqui, ou talvez uma boa parte de vocês não viveram nenhum momento difícil. Talvez vocês não perderam ninguém, um ente querido, talvez vocês não vivenciaram o momento que você perdeu o emprego, que era tudo que você tinha no coração, mas o fato é que de repente você está bem emocionalmente, você está legal. E talvez se eu estou pregando para você não tem valor nenhum, você está dizendo: esse cara está falando, eu não estou nem me importando com o que ele está falando, eu não estou vivendo nada disso. Eu estou bem pra caramba, meu pai está bem, minha mãe está bem, meu irmão está bem, meu tio está bem, todo mundo está bem, eu tenho emprego, tenho salário. Mas o fato, meu irmão, é que quando a luta chega, nós podemos sim, em nome de Jesus, ter equilíbrio nas emoções. Agora, quando a pessoa vive na boa, quando tudo acontece, quando tudo parece culminar para a pessoa de um modo que tudo vai bem, que tudo está legal, então ele pode dizer que ele tem o equilíbrio emocional. Quando a vida parece que ela nos cercou e nos acompanhou com toda a graça, e tudo acontece do jeito positivo, aí a pessoa até pode dizer assim: eu tenho equilíbrio emocional. Agora, a grande pergunta a se fazer aqui, e o questionamento ele é válido, ele pode ser feito sim, e quando as coisas não combinam no modo que eu queria que fosse, que acontecesse, como que eu posso vivenciar isso aqui? E esse texto aqui que eu escolhi para pregar hoje, e quando a gente diz assim que eu escolhi, na verdade é forma de expressar, porque quem nos dá o texto é o Senhor, porque a gente ora para orar, para pregar. A gente não vai escolhendo um texto qualquer, ou de repente nós não somos aquele tipo que de repente você escolhe um texto para atacar alguém que você acha que precisa ouvir aquela coisa, como se você tomasse o trono de Deus achando que você acha que a pessoa tem que ouvir aquilo. Mas esse texto aqui, que é o Salmo 63, para mim, minha gente, ele fala de uma maneira muito forte a respeito de equilíbrio emocional. Esse é um texto que é atribuído a Davi. Davi, você já ouviu a história um monte de vezes. Você que lê a Bíblia, você já leu um monte de vezes essa história. Davi, ele é filho de Jessé. E Davi, ele é pastor de ovelhas. E ele é aquele pastor de ovelhas que Deus escolheu para ser o rei de Israel, no lugar de um outro rei, que por algumas razões que eu não vou entrar aqui no texto hoje da mensagem, ele acabou fazendo coisas que não eram para fazer. E por conta disso, Deus o destituiu do trono de Israel e nomeou esse pastorzinho, e pastorzinho aqui no sentido mais carinhoso possível, e não pejorativo, mas que ele se tornasse o rei de Israel. E se a gente olhar para a vida de Davi, Davi ele vivenciou na vida dele situações das mais diferenciadas possíveis. Se tem um sujeito na Bíblia Sagrada, alguém que a gente possa olhar e possa se espelhar, ou possa dizer que viveu situações conflitantes na vida, que vivenciou todo esse drama, esse trauma na alma e na emoção, foi Davi. Davi, o filho de Jessé. Esse Davi aqui, se você olhar com atenção para a vida dele e para tudo que o cercou, tudo que aconteceu na vida de Davi, Davi tinha tudo para ser o sujeito, ele tinha todas as credenciais do mundo para ser a pessoa que vivesse de um modo mais derrotado emocionalmente. Seria Davi. Se você olhar para Davi com atenção, olhar para tudo que aconteceu na vida dele, você diria que Davi tinha tudo para ter a vida emocional totalmente descontrolada. Uma vida emocional que o levasse para uma estrada, totalmente uma estrada de complexo de inferioridade, de se sentir complexado por tudo que aconteceu, achando que inclusive
na vida dele. Davi tinha tudo e vivenciou tudo que o levasse a ser um sujeito que sentisse na pele e que sentisse na alma toda a capacidade de dizer assim: eu sou o cidadão mais derrotado do planeta. Davi tinha tudo para dizer que ele é o homem para quem Deus cerrou os céus e trancou todas as portas de possibilidades para que uma oração seja escutada e seja ouvida. Agora, outra coisa que é bom dizer para vocês, que Davi não vivenciou apenas momentos terríveis. Davi viveu momentos também felizes, momentos de bênção, momentos de alegria, momentos que de verdade foram positivos. Um exemplo que é grandioso na vida de Davi é quando ele enfrentou Golias, o gigante. Você já conheceu esse texto? Você já leu esse texto? Golias é um gigante do exército filisteu. Esse Golias, o soldado Golias, ele é aquele que na verdade ele chega durante um espaço de 40 dias, todos os dias, enquanto a nação, aliás o exército de Israel estava de um lado da montanha, o exército filisteu do outro lado, e ali no vale ele vai durante 40 dias, todo dia de manhã e à tarde, dizendo o seguinte: que não existia nenhum ser humano ali, um soldado capaz de enfrentá-lo. E quando ele diz isso aqui, quando ele se posiciona assim, esse gigante aqui filisteu, ele conseguiu plantar na mente de todos os soldados israelitas, inclusive do rei de Israel. Ele conseguiu mexer na emoção de todos eles, de tal modo que nenhum deles tinha coragem de enfrentar o gigante. Por conta do tamanho, por conta da altura, por conta da arrogância dele, por conta daquilo que ele dizia. Simplesmente ele falava assim: olha, para que brigar, para que ter guerra, para que ter sangue derramado? Vamos escolher um homem da nação de Israel, um soldado, para que lute comigo. E quem for vitorioso, o exército é vitorioso, não precisa ninguém morrer. Porque ele confiava no tamanho dele, na arrogância dele, em tudo aquilo que ele tinha de currículo dele, de um grande soldado filisteu. E quando ele se posiciona assim, a emoção que aflora naqueles soldados é uma emoção negativa, que eles se sentiam extremamente incompetentes, sem nenhuma capacidade para derrotar ninguém. E diante disso, diante dessa posição desse gigante, o medo avassalou o coração de todos eles, de todos eles. Só que teve um dia que o Davizinho, o filho de Jessé, que foi levar a comida para os irmãos, os soldados na guerra, ele escutou aquele gigante falando mal contra o Deus, o Senhor dos exércitos. E ele não, de verdade, ele não gostou de nada que ele ouviu. E ele disse o seguinte: então eu vou enfrentar esse gigante. Os irmãos ficaram: você está maluco? Você está com soberba? Onde já se viu? Você vai enfrentar esse gigante, você nunca guerreou. E ele foi. E o fato é o seguinte: Davi foi e Davi venceu o gigante. Porque ele disse para o gigante: você vem contra mim com espadas, com lanças, você vem contra mim com todo esse armamento de guerra. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E ele venceu. Isso por si só foi um fato que mexeu demais, de uma maneira extremamente positiva, na emoção de Davi, porque ele sentiu satisfação, alegria, ele foi honrado. Todas as pessoas diziam: poxa, Davi venceu um monte, Davi vencia milhares, Saul vencia não sei quanto, Davi vencia muito mais. Tudo isso era o motivo dele sentir uma alegria positiva na emoção. Só que esse Davi, além disso, ele é aquele homem que também teve que fugir do rei Saul por diversas vezes. Por diversas vezes. Porque Saul tentou matá-lo muitas vezes por conta de um espírito maligno que se apoderava dele e ele tentava destruí-lo. Este Davi aqui é o Davi que teve que chorar a morte dos filhos. Esse Davi aqui é aquele que teve que conviver com a dura realidade de ter um filho a qual ele amava muito. E infelizmente ele descobre que todo o tempo perdido que ele gastou com tantas coisas não teve a capacidade de trazer de volta o filho Absalão,
Esse Davizinho aqui, esse rei de Israel, esse pastor de ovelhas, é o cara também que vivenciou muitas situações de muitos inimigos no encalço dele. Isso mexe com a emoção. Eu disse aqui hoje pela manhã que eu nunca vivenciei assim um momento em que alguém disse assim para mim: eu vou te matar, e jurou de morte. Nunca, graças a Deus, nunca vivenciei. O dia que eu sonhei isso, eu já fiquei apavorado. Imagina se acontecesse na vida real. O máximo, Maurício, que aconteceu comigo, quando eu era garoto, o rapaz falava assim: vou te pegar lá fora. E quando o sujeito era maior que eu, que não é difícil, né, ser maior que eu, aí o negócio ficava complicado. Mas fora isso, não aconteceu nada. Mas mesmo umas briguinhas que na nossa época, da minha época, o pastor, hoje eu tenho 49 anos, vamos pensar, tanto tempo atrás, 30 anos atrás, a minha época era briguinha mesmo. Hoje não é mais. Hoje é brigona, hoje o cara mata, hoje o cara chega chegando. Agora, naquela época, só uma coisa simples do cotidiano, da adolescência, isso já mexia com a emoção. Davi é o sujeito, é o homem que tinha muitos inimigos ao encalço dele por motivos extremamente injustos, mas que todavia mexeu com a emoção de Davi. Portanto, esse Davi é um homem, é um ser que reúne em si mesmo todas as credenciais para viver derrotado emocionalmente. Agora, o que eu acho fantástico em Davi é que, mesmo com todas essas credenciais, mesmo com todo esse histórico, alguns, ele é extremamente responsável pelo acontecimento e pela causa e pela consequência. Você sabe da história, não pretendo falar a respeito dela. Por outros motivos não, mas esse Davi, ele não se deixou viver dessa maneira. Ele não permitiu que nenhum problema emocional marcasse a alma dele. Ele não permitiu. Agora, meu irmão, vale questionar, você vale perguntar. Não para mim, mas para você mesmo. Como que eu faço então para enfrentar isso? Como que Davi conseguiu enfrentar isso? A gente encontra pessoas na vida, principalmente a gente depois que se torna pastor e conversa com pessoas que têm problemas sérios na vida. Pessoas que carregam raízes de amargura sérias na vida. Pessoas que têm a sua emoção marcada por algo que aconteceu há tanto tempo atrás, mas que todavia no presente ainda a destrói, sem que ela perceba, sem que ela queira abrir mão daquilo, mas que de fato acontece. Davi, ele não tem nenhum interesse em se prender a nada disso. Davi, ele não tem nenhum interesse em que isso conviva com ele. Ele é do tipo de pessoa que ele quer deixar tudo para trás. Ele não quer ficar com nenhuma sequela sequer, para que a alma dele fique marcada, ou que ele fique destinado a viver derrotado emocionalmente. E nesse texto aqui do Salmo 63, a gente encontra pelo menos 3 lições. Eu poderia falar de outras lições, mas eu destaquei apenas 3 lições para a gente falar a respeito de como é possível a gente viver num mundo, existir nesse mundo como pessoa que chora, que sorri, que é feliz, que algumas vezes fica com tristeza no coração e não se deixar marcar por nada disso e viver emocionalmente de uma forma equilibrada. A primeira coisa a se fazer, que Davi mostra para a gente, que ele é um exemplo para mim, é um exemplo para você. A coisa fundamental a se fazer para quem deseja de fato ter equilíbrio emocional, a primeira coisa a se fazer é buscar a Deus e ter o desejo de estar com Ele. É a primeira coisa. Eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão, de verdade. Eu falo isso com tristeza no coração. Não é o fato de você estar aqui que você está buscando a Deus. Não é. A gente vê aqui de cima, a gente vê aqui gente que está perdendo tempo. De verdade. Eu não estou magoado, não estou querendo atacar ninguém, não, mas estou falando num contexto geral, de tantas vezes que eu fui para pregar aqui, um monte de vezes. Tem gente que está perdendo tempo aqui, a pessoa está aqui, mas ele devia estar no cinema, ele devia estar no estádio de futebol, ele tinha que estar no shopping, mas ele não deveria estar aqui, porque ele está aqui por estar, está o corpo aqui, mas o cara não está aqui. Isso aqui que Davi faz é desejo de estar com Deus, é de verdade.
O fato de eu simplesmente ser um frequentador de igreja não quer dizer que eu estou inserido num contexto desse aqui. Não prova nada. Não prova nada. Você pode dizer o que você quiser para mim, mas não prova nada. O fato de você vir aqui todo domingo não prova que você está inserido nesse contexto aqui. A menos que isso seja uma verdade absoluta na tua vida. A menos que você busque a Deus de verdade. Então, o que Davi está ensinando para a gente aqui é que equilíbrio na emoção, meu irmão, e você vai precisar disso. Eu vou precisar disso. Eu já vivenciei momentos de dificuldade, mas em nome do Senhor dos Exércitos, eu posso dizer que eu tive equilíbrio emocional. Mas não porque eu tive equilíbrio emocional focando simplesmente para dentro do meu coração e da minha alma, mas porque eu tinha alguém me sustentando. E esse alguém era o Senhor dos Exércitos. Que sustenta. Agora, olha o que Davi está dizendo aqui. E Davi não está dizendo de estar na igreja, Davi não está dizendo nada. O versículo 1, Davi fala assim: ó Deus, tu és o meu Deus forte, e eu te busco ansiosamente. Ou seja, eu tenho desejo. O que a gente vê nesse versículo 1 aqui é uma intensidade enorme em relação ao desejo de se estar próximo de Deus. É muito grande. É muito grande. É um desejo assim exagerado. Não dá para comparar. Talvez eu não conseguisse explicar para você como que é esse desejo. Olha o que acontece em primeiro lugar nesse versículo 1. Ele diz o seguinte: Davi se achega a Deus, e ele se achega a Deus com uma clareza enorme em relação à força que ele tem nesse relacionamento com Deus. E a força que ele tem, o desejo que ele tem é maravilhoso. Olha o que ele diz: ó Deus, tu és o meu Deus. Em outras palavras, o que Davi está dizendo é o seguinte aqui, o que ele está afirmando aqui, ele está dizendo o seguinte: a respeito de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer momento que eu tenha vivido e que tenha mexido com a minha emoção, eu tenho a certeza única dentro da minha alma: Deus é o meu Deus. Olha que interessante. Ele não faz assim uma oração meio tímida, ele faz uma oração: ó Deus, tu és o meu Deus forte. Ele chega diante de Deus com essa clareza, com esse discernimento: tu és o meu Deus, o Deus que está comigo, o Deus que não me abandona, o Deus que cuida de mim. Quando eu chego para Deus e afirmo assim: Deus, tu és o meu Deus, por trás dessa frase, por trás dessa informação simples, ela é simples na aparição, ela é simples na construção, todavia ela é de uma profundidade imensa. Quando eu estou dizendo que Deus é o meu Deus, eu estou dizendo que Deus cuida de mim o tempo inteiro. Deus está comigo na alegria, Deus está comigo na tristeza, Deus está comigo na dor, Deus está comigo em todos os sentidos. Por quê? Porque Ele é o meu Deus. E se Ele é o meu Deus, eu não tenho dúvida no coração, ainda que eu olhe para a circunstância e esteja a circunstância dizendo o contrário, porque Deus é o meu Deus e Ele cuida de mim. E ponto final, meu irmão. E ainda que alguém diga o contrário: cuida, mas está acontecendo isso. Mas Deus cuida. Em segundo lugar, o que ele diz aqui, ele diz que a busca é de uma maneira ansiosa, é de uma maneira diligente. Esse texto aqui que eu li com você tem uma tradução, que é a tradução na linguagem corrigida. Ele fala assim: ó Deus, meu Deus, de madrugada eu te buscarei. É isso que ele diz. A tradução da linguagem atualizada, que é a linguagem que eu uso, que nós usamos, eu e o pastor Ivaldo, e muita gente usa, fala o seguinte: tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. Ou seja, eu te busco, mas eu quero te encontrar. Não é aquela busca que de verdade se procura, mas você não tem nem interesse, não faz se você achar ou não. O que Davi está dizendo aqui é o seguinte: é uma busca onde você deseja de fato encontrar aquilo que você procura. É uma busca contínua. Eu quero encontrar Deus todo dia. E eu não preciso encontrar Deus só aqui na igreja, meu irmão. De verdade eu não preciso. Eu encontro Deus aqui com os irmãos, na nossa reunião, no nosso culto racional. Mas eu encontro Deus todos os dias. Na minha casa, dirigindo meu automóvel, andando onde for. Desde que eu falo com Deus, eu sei que Deus está presente. Porque o salmista Davi diz assim: que se ele fizesse uma cama no Seol, ali estaria Deus. E se ele pudesse tomar umas asas, ter asas e voasse para o deserto, lá estaria Deus. Não existe possibilidade nenhuma de fugir da presença de Deus. E
Deus vai ser sobre a minha vida. Olha o que ele diz aqui. Essa busca é uma busca contínua. Ele fala assim: a minha alma tem sede de ti. Olha que interessante, a alma tem sede de Deus. A alma que nos dá a percepção com o mundo que nós vivemos. É pela alma. Outra coisa que é interessante, ele fala: o meu corpo te almeja, tal qual uma terra árida e exausta sem água. O curioso aqui é que parece que existe uma contradição aqui. Porque na verdade o espírito busca Deus e a carne busca as coisas que não é de Deus. Então como que o salmista fala o seguinte: a minha carne te deseja? Eu acho fantástico essa informação aqui e essa colocação de Davi, pelo seguinte fato: quando você vivencia momentos terríveis em tua vida, a sua carne sofre. Você sofre na carne, e ainda que a tua alma esteja preparada, como o próprio Jesus disse, o espírito está preparado, mas a carne é fraca. É na carne que você sofre. Davi está dizendo o seguinte: eu preciso do Senhor na alma e eu preciso do Senhor na carne também. Eu quero sentir, a minha carne precisa se levantar, eu preciso ter força, eu preciso ter saúde. É saúde completa. Versículo 2 Davi diz o seguinte: olha, o motivo dessa busca tem como finalidade ver a força divina, ter um encontro com a tua glória. Davi é um sujeito que ele quer ter encontro com Deus. Davi é um sujeito que sabe que a melhor coisa que existe na vida é encontrar-se com Deus. Davi tem claro em sua mente que a única forma de vencer todos esses obstáculos que fazem com que alguém viva emocionalmente derrotado estão em Deus. Se encontre em Deus. Eu quero viver emocionalmente, eu tenho que estar pensando em Deus. Não é à toa que o apóstolo Paulo, depois de muitos anos, escreveu assim: quanto mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se existe algum louvor, se existe algo bom, é isso que deve ocupar a nossa mente. Davi, ele fala: então eu quero ter um encontro com a tua glória. Então Davi, ele tem essa clareza: só posso me manter emocionalmente de pé, equilibrado, se eu tiver Deus no coração. Outra coisa, aí a segunda lição, Murilo, agora é a segunda lição que Davi nos ensina. Outra atitude que ele toma, que é fundamental para que ele pudesse ter equilíbrio na emoção e equilíbrio emocional, é que Davi sabia que viver tudo que a graça de Deus oferecia para ele tornava a vida dele melhor. Tudo que eu vivo da graça de Deus, eu tenho que tomar consciência que a graça de Deus torna a minha vida melhor. Porque note o que ele diz, parece uma contradição, parece algo esquisito. Ele diz assim: note o que ele diz: provar da graça de Deus é melhor do que viver. Mas para aquele que não está muito acostumado com uma informação dessa, já viu, não entende nada. Porque como que é melhor do que viver? A graça de Deus, sem a graça de Deus não tem alegria de viver. Agora, quando eu tenho a graça de Deus, eu descubro que ainda que eu sou feliz nessa vida e eu tenho um equilíbrio emocional, eu descubro que a graça dele é muito melhor do que tudo isso aqui. Isso denota dependência. Então ele está dizendo assim: a graça de Deus é melhor do que viver. Ou seja, tudo perde o valor se eu não tiver a presença de Deus na minha vida. Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você com muita sinceridade. Talvez você é um garoto que está aqui com ele. Talvez você é uma pessoa mais velha do que eu. Eu não sei qual é a condição que você se encontra aqui, mas eu quero dizer para você que tudo na nossa vida é ilusão. Quando a gente coloca como referência o nosso emprego, olha, eu vou dizer para você, até a nossa casa, o nosso projeto, o nosso curso, aquilo como se fosse o ápice, tudo fosse a melhor coisa. Irmão, tudo isso tem teto, tudo isso acaba, tudo isso fica para trás. E a coisa pior ainda, você já ouviu alguma pessoa dizer assim: eu era feliz e não sabia? O pior de tudo ainda é quando o ser humano chega diante dessa crise, diante dessa verdade que se estabelece. Quando ele perde uma pessoa, ou quando ele perde alguém, não precisa ser para a morte, mas perdeu, e ele descobre que ele era feliz, mas que não valorizou nunca aquela felicidade, porque ele não sabia que aquilo gerava a felicidade dele.
que Davi diz aqui, de uma maneira muito forte, de uma maneira muito grandiosa, de uma maneira ao mesmo tempo grandiosa, mas simplista, porque com Deus tudo é simples. Ele diz assim: a graça de Deus é melhor do que a vida. É isso que ele está dizendo. Eu posso ter tudo, em outras palavras, eu posso ter tudo na minha vida, mas se eu não tiver a graça de Deus, se eu não tiver Deus dentro de mim, eu não tenho equilíbrio de forma alguma. O que Davi está dizendo aqui, gente, é que conviver com a graça de Deus é melhor do que viver. Isso vale para os dois tipos de experiências. Vale tanto no campo da negatividade, onde você sofre, onde você chora, onde você fica angustiado, onde você enfrenta os problemas de uma gravidade enorme que ninguém pode fazer nada por você, que dinheiro não pode fazer nada por você. É onde você chega numa situação que você fala: aqui acabou, não tem mais nada a ser feito. A única coisa que pode acontecer é Deus fazer alguma coisa. Estava falando com a Jo me perguntou hoje daquela menina lá, da Ana Paula. Ana Paula, na sexta-feira, a gente teve que ela teve morte cerebral. Menina de 22 anos. Casou um mês de casado. Passou a lista de casamento dela, a gente passou, assinou a lista de casamento da Ana Paula. Ela mandou um e-mail agradecendo a gente. Estava toda feliz, uma menina da Assembleia de Deus, uma menina bonita, jovem, cheia de vida. De repente, nada aconteceu. Como que a gente supera isso? A gente supera quando a gente tem Deus na vida da gente. A gente supera quando a gente entende que a graça de Deus me torna a vida melhor, tanto no aspecto positivo, de eu ter dele aquilo, não me contentar, porque a graça me sustenta muito mais do que toda coisa, mas no lado negativo também, ainda que eu sofra, ainda que eu chore, ainda que eu enfrente uma dificuldade enorme, eu tenho que saber que a graça de Deus, ela não se ausenta de ninguém, ela está com a gente. Agora, meu irmão, isso só acontece nessa dinâmica da relação com Deus. Deus está com Deus e sempre está buscando Ele. Ainda que a gente possa conviver com toda sorte de luta, de provação, de situações que abalam o nosso emocional, quando eu olho para a graça de Deus, eu descubro que eu supero todas as coisas para onde pode o nome de Jesus. A última lição que Davi mostra nesse texto, como uma atitude que eu tenho que direcioná-la em minha vida para que eu possa conseguir vencer todo problema e todo trauma emocional. Davi diz o seguinte, em último lugar, que eu preciso aprender a viver uma vida para o louvor a Deus por todos os dias da nossa existência. Isso vai do versículo 4 ao versículo 8. Logo de cara, no versículo 4, Davi diz o seguinte: a mim cumpre-me bem dizer enquanto viver. Olha o discernimento que esse homem tem na vida, meu irmão. Olha o discernimento que Davi tem na vida. Ele está dizendo que, no versículo 1, que ele tem ansiedade por Deus, ele deseja Deus como uma terra seca, sem água. Ele está dizendo que ele contempla a Deus no santuário para ver força e glória do Senhor. Ele está dizendo que a graça de Deus é melhor do que a vida. E aí ele diz assim: os meus lábios te louvam, e os meus lábios te louvando, eu tenho um discernimento que a mim, a única parte que resta nesse contrato, que eu posso dizer que é um contrato entre aspas, se existe alguma coisa ao ser humano fazer, é cumprir esse voto de bem dizer a Deus e viver louvando a Deus enquanto eu existir. Hoje de manhã, estava dizendo uma coisa aqui, meu irmão: Deus não precisa da gente. Tem gente que até tem ilusão achando que Deus precisa dele. Tem gente que pensa assim: se eu morrer, e agora? Eu prego tão bem, eu toco, eu canto, eu já gravei milhões de discos, eu sou o cara. Se eu morrer, como vai acontecer? Não vai acontecer nada, meu irmão. Você vai morrer, quem gosta de você vai chorar, quem não te conhece não vai nem chorar. Talvez vai uma notícia, vai se emocionar, vai passar rápido, não vai nem lembrar que você existe. E Deus vai continuar sendo Deus. Agora, aí que é o belo fantástico de Deus como ser humano. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de vocês, mas Deus nos ama.
Deus nos ama e por esse amor Ele nos faz e nos tornou filhos. Por esse amor Ele nos dá todo esse aparato de graça, de poder, de glória. Glória não humana, mas glória dele. Quando a gente canta aqui, sentir a glória de Deus, de sentir o poder de Deus. E aí então nessa parte, todo o que me cabe como ser humano, a única coisa que eu posso dizer é louvar a Deus enquanto eu viver. Que as pessoas olhem para mim e descubram que eu de fato sou o bom cheiro de Cristo, que eu vivo como cristão. Quando Davi afirma isso, o que ele está dizendo é o seguinte: não existe outro caminho para mim, não existe outro destino para mim, diante de tudo que Deus é para mim, diante de toda a revelação que Ele fez a mim. Ele é Deus, Ele me amou, só me resta isso. O que Davi ensina aqui para a gente nesse versículo aqui, é que viver deste modo, dessa maneira, nos dá a capacidade de trilhar esse caminho de cura da alma e das emoções. Eu não estou pregando aqui, meu irmão, que você nunca vai chorar, que você nunca vai se angustiar, mas eu estou pregando aqui com toda a fé que eu tenho na minha alma, com toda a convicção que eu tenho no meu coração, que ainda que você chore, ainda que você sofra, você vai sentir sim o bálsamo do Espírito Santo sobre a tua vida, e você vai entender que Deus não te abandona jamais, jamais. Mesmo diante de uma luta dessa, quando eu vivo assim, que Davi está dizendo que isso é muito mais efetivo, é muito mais funcional, é muito mais forte do que sentar e se deitar em todos os divãs que existem dos psicólogos pelo mundo. E eu não estou dizendo aqui que psicologia não é um estudo honrado e uma profissão honrada. É sim, e ajuda bastante, mas tem teto também, porque o único que pode tirar todo o mal, toda doença interior da alma de alguém, esse aí, o nome dele é o Senhor. Ele pode todas as coisas. No versículo 4, olha o que Davi diz. Ele fala assim: em teu nome eu levanto as minhas mãos. A minha mão agora não é para anunciar aquilo que sou, aquilo que na verdade eu tenho como proprietário de alguma coisa. Pelo contrário, eu levanto as minhas mãos. Em teu nome eu levanto as mãos. Quando eu levanto a mão aqui, é mão para dizer: aqui tem servo do Senhor. É que Davi está dizendo: eu sou a sua propriedade. Olha o que ele diz no versículo 5. Ele fala assim: como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com o júbilo dos lábios a minha boca te louva. Davi, esse Davi que quantas vezes ele começou um salmo, fazendo uma oração diante de Deus, dizendo assim para Deus que Deus havia se esquecido dele. Hoje pela manhã a pastora Cátia leu aquele Salmo 42, quando Davi fala assim: minha alma, por que você está abatida, minha alma? Por que você te perturba dentro de mim? Espere em Deus, ainda o louvarei. Lá no versículo 5 do Salmo, depois ele começou de novo aquele caminho de tristeza, de angústia na alma, e lá no final, no versículo 11, ele terminou o Salmo do mesmo jeito. Um dia eu ouvi um pastor pregando que se Davi não tivesse feito essa reflexão do esquecimento de Deus em relação a ele, o Salmo 42 teria apenas 5 versículos e não 11, porque ele termina exatamente igual ao versículo 5. Quando Davi fala sobre essa, como banha de gordura, a minha alma se farta, e como júbilo nos lábios, a minha boca te louva, o que Davi está afirmando aqui é que o encontro com Deus de verdade, ele é saciador. O encontro com Deus de verdade, ele é genuíno, ele realmente sacia a alma, ele sacia o espírito, ele nos completa em nome do Senhor Jesus. Quando eu encontro com Deus assim de verdade, esse encontro ele tem uma capacidade tão grande de mexer com a gente que ele me faz louvar. Ele faz a minha vida ser uma vida de cântico a Deus. O cristão, ele por natureza, ele é feliz. O homem de Deus, a mulher de Deus, por natureza, eles são felizes. Eles não andam amarrados, mal-humorados. Não é característica. Porque ele tem Jesus, ele tem Deus,
frequenta algum ambiente assim de palestras seculares assim, e às vezes eu já participei de algumas, eu já ouvi um cara dizer assim sobre entusiasmo: você tem que ter entusiasmo, tem que ser entusiasmado. E aí quando eles dão uma definição de entusiasmo, eles falam que entusiasmo é ter Deus dentro da gente. E quem tem Deus dentro de você, quem tem o Espírito Santo de Deus habitando dentro de você, ou dentro da pessoa, essa pessoa é completa. Na dor, ela consegue sorrir. Ainda que o sorrisinho seja um sorrisinho meio amargo, com uma dorzinha no peito e na alma, mas é um choro de alguém que sabe que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria virá pela manhã. O sol da justiça vai brilhar. No versículo 6, ele fala assim, Davi fala que quando ele lembrava de todo esse aparato de alimento de Deus dando alimento como de gordura, lembrando disso, fazendo essa comparação, e quando ele meditava disso no leito dele, na vigília da noite, ele começava a se lembrar disso tudo, ele trazia a lembrança de quanto ele era feliz. Ele falava assim: puxa vida, quando eu olho para isso, eu lembro disso, eu vejo quanto o Senhor é o meu auxílio. Ele fala no versículo 7, olha o que ele fala, meu irmão: que tu tens sido meu auxílio, e a sombra das tuas asas no campo jubiloso. Esse auxílio é tão forte que ele leva o salmista a cantar, ele leva o salmista a ser feliz, e ele leva que o salmista tenha esse equilíbrio emocional no dia a dia, e simplesmente porque o salmista descobriu a grata surpresa e a grata alegria de viver na presença de Deus. E por último, versículo 8, o salmista diz o seguinte, ele fala assim: a minha alma então, diante de tudo isso, se apega em ti, e a tua destra me sustenta. Os meninos podem ir para frente, eu quero concluir aqui. Qual que é a minha conclusão hoje, meu irmão? A minha conclusão a respeito deste assunto de vida emocional é simples. Ela é real. Ela não é nem um pouquinho fora terreno da realidade. Minha conclusão é simples, que na verdade todos nós vivenciamos momentos difíceis. Todos nós. Todos nós choramos muitas vezes. Todos nós, ou a maioria de nós, não entendemos nada do que acontece conosco. Nada. E aí a gente mergulha naquele campo da imaginação, da emoção. E a gente mergulha de cabeça naquele campo do sim. Se eu fizesse isso, se eu fizesse aquilo, e se tivessem feito isso, se tivessem feito aquilo outro. Todos nós passamos por isso. Mas a grande verdade é uma só. Aquele que encontrou Deus um dia, por essa misericórdia divina, que a palavra de Deus diz assim, que ela se renova todo dia, toda manhã. Eu não me lembro disso todo dia, vou ser bem honesto para você hipócrita, mas não são poucas vezes que quando eu acordo de manhã, e o primeiro pensamento que vem na minha cabeça é assim: puxa vida, a misericórdia de Deus se renovou hoje. E a misericórdia de Deus se renovou hoje por uma razão, e ela produz um resultado: de eu não ser consumido, de você não ser consumido pelo teu pecado, pela tua maldade que habita em você, sem que você saiba por tudo aquilo que nós somos. E aí que eu vejo a grande maravilha de ter um Deus que nos ama deste modo. Poxa vida, e quando eu encontro Deus de verdade, eu deito na minha cama, eu boto a cabeça no meu travesseiro, eu ando durante o dia, eu fico pensando, e eu fico dizendo assim: puxa, como é bom ter te conhecido, Deus. Como foi bom te conhecer, porque eu sou uma pessoa feliz. E ainda que eu olhe para o meu vizinho, olhe para a minha vizinha, olhe para alguém que tenha muito mais recursos do que eu, e às vezes até naquela
situação que você olha, poxa, como eu gostaria de ter aquilo, e você se pega pensando nisso, e você não tem, e aí vem logo uma varadinha do Espírito Santo dizendo assim para você: você tem a maior riqueza em Jesus. Isso me satisfaz, isso nos satisfaz de um modo tão absoluto, meu irmão. Isso não é invenção simplesmente de alguém que é um pregador pregando sobre um tema hoje, mas isso é uma realidade. A gente é feliz, a gente tem equilíbrio nas emoções. Deus, Ele derrama desse bálsamo sobre a vida da gente, esse equilíbrio. O apóstolo Paulo diz assim, que quando a gente encontra com Deus, a gente encontra com aquele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Ele se refere a Deus dizendo exatamente isso, porque nele, no Senhor, no Deus, Criador dos céus e da terra, que se fez carne, que habitou entre nós como um homem, cuja toda a plenitude da divindade habitou corporalmente num corpo de um homem que morreu aos 30 anos de idade, 33 anos de idade, que é Jesus. Esse homem, a palavra de Deus fala assim, que todo o tesouro da sabedoria e da ciência estão inseridos nele, porque ele é a sabedoria que se tornou carne e habitou entre a gente. Quando a gente tem um encontro com Deus deste modo, eu posso dizer, como Paulo também disse lá em Romano, que nele existe toda a profundidade, toda a riqueza, insondáveis são todos os juízos, inescrutáveis são os caminhos de Deus. É com esse Deus que eu me relaciono todo dia, é esse Deus que você se relaciona todo dia que você fala com Ele, é com esse Deus que tem uma grandeza enorme, que tem um poder imenso, que todavia te ama e fala com você. Esse Deus que muda a minha história, que mudou a minha vida, que me transformou, que me mudou sim. Eu me lembro de como eu era, eu me lembro do que eu pensava, mas hoje eu sou vida nova para a honra e para o nome de Jesus. E esse Deus, Ele me preenche, Ele me satisfaz. Agora, tudo isso acontece, meu irmão, quando você encontra com Ele de verdade. E tudo isso Deus nos dá, tudo isso que Deus Ele nos apresenta, tem um objetivo: mudar a nossa vida, transformar o nosso ser, fazer com que a nossa alma, fazer com que o nosso ser seja um ser equilibrado emocionalmente. Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. A minha oração e o meu desejo é que você seja sarado todo dia, porque é assim que deve ser. Que a gente tenha a nossa emoção, as nossas emoções totalmente equilibradas em Deus. Eu só consigo isso de fato em Deus. Porque a angústia às vezes é tanta, como diz o salmista assim, que a angústia era tanta, que ele pensava em voar, ter asas como pomba, no deserto descansar, fugir da tempestade, fugir do vento avassalador. Todavia ele descobre que só existe descanso em Deus. Fora de Deus não existe nenhum descanso. Fica de pé, meu irmão. Essa canção que o Davi está cantando diz assim, que ele está tocando, que encontrar Deus foi tão bom, que mudou o nosso ser, que mudou a nossa vida. Vamos cantar essa canção para a gente encerrar o culto dessa canção hoje, em nome de Jesus. Vamos lá? Te encontrar